Olá, boa tarde, meus amados, tudo bem com você? Beijo no coração. Quero deixar nessa tarde mais uma porçãozinha da palavra de Deus para o seu coração, para você meditar, tá bom? A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, assim como o alimento é o alimento natural para o nosso corpo, a palavra de Deus também é alimento para a nossa alma, tá bom? Você compartilha aí meus vídeos, deixa o seu like, seu joinha, se inscreva neste canal, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, você abre comigo. Se você não tiver, você apenas escute, tá bom? Vamos ler aqui no livro de Jonas, Velho Testamento. Jonas, capítulo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava quase para quebrar. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele, dizendo: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e que povo és tu? Ele lhe diz: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. E disse-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levanta e engrossava cada vez mais. Ele lhe disse: Levanta-me e lança-me ao mar, e ao mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio tão grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Tremendo, né? Até aqui. Depois você pode ler mais adiante para você querer conhecer a história do livro todo. É poucos capítulos, né? Não tem muito, não. É até o 4 só, tá? Você pode estar lendo aí na sua casa para você conhecer a história de Jonas. Mas eu quero frisar algo aqui maravilhoso, né? Tremendo, né? Que coisa maravilhosa. Vamos ler também, que eu quero ler com vocês. Vamos continuar lendo o capítulo 1. E no versículo 17. Depois o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Interessante, né? Glória a Deus. Agora o capítulo 2 e o versículo 10 diz assim, ó. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Tremendo, né? Aqui a gente vê a história de um profeta chamado Jonas. E você sabe o que é um profeta? Um profeta é uma pessoa que Deus usa para falar o que vai acontecer no futuro, né? O que vai sobre aquilo que Deus vai fazer, né? Na vida das pessoas, ou na natureza, ou fatos
várias coisas, às vezes Deus usa o profeta para estar revelando às pessoas da terra o que há de acontecer, né? E o que está acontecendo também, ou seja, Deus ele revela o passado, o futuro e o presente, né? Deus ele é Deus do passado, do presente e do futuro. Então, às vezes ele usa os homens e as mulheres de Deus para transmitir ao povo a mensagem. Então, Jonas, ele era um profeta. E ele era muito usado por Deus, né, na palavra da profecia. Então, um dia, Deus pegou e falou com Jonas assim: Jonas, você vai numa cidade chamada Nínive e lá você prega para o povo se arrepender dos seus pecados, porque eu não suporto mais o pecado deles. Né? Os pecados deles subiu até a mim, tá cheirando podre, eu não suporto mais o pecado deles. Vai lá falar para eles se arrepender, porque se eles não se arrepender, eu vou destruir todos eles, a cidade toda. Aí Jonas, ele não gostou muito dessa palavra que o Senhor falou para ele não, ou seja, ele não queria que aquele povo fosse salvo, entendeu? Ele não queria, ele achava que aquele povo não merecia salvação, porque os ninivitas eram um povo muito cruel, entendeu? A história diz que eles eram um povo muito cruel e o povo de Israel não gostava deles, entendeu? Então Jonas não quis não levar a mensagem dele, ele falou assim: ah, vou nada, deixa que Deus destrua eles para lá, não vou. Deus mandou ele e ele desobedeceu, ele não ouviu a voz do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor, mas ele não quis obedecer. Aí o que ele fez? Deus mandou ele para Nínive, então ele tinha que pegar, ele tinha que pagar passagem, né, de um navio. Mas em vez dele pagar a passagem do navio para ir para Nínive, onde é a cidade que Deus falou para ele ir, ele resolveu ir para outra cidade chamada Tarsis, né? Aí ele pagou a passagem para ir no navio para Tarsis. Ou seja, ele mudou de rota, né? Aí ele entrou no navio, pagou a passagem e desceu no porão do navio, foi dormir tranquilo, nem se importou, né? Mas passando o tempo, aquele navio naquele alto mar, de repente armou uma tempestade muito grande, terrível, e o navio começou a balançar, e os marinheiros, o capitão do navio ficou preocupado: nós vamos morrer, o navio vai afundar, o que nós vamos fazer? Começaram a jogar no mar, né, os seus pertences, as coisas pesadas que tinha no navio, para o navio ficar mais leve, né? Começaram a jogar no mar as coisas e entraram em desespero aqueles homens. Aí começaram cada um a clamar o seu Deus, porque naquela época tinha muitos deuses pagãos, o povo adorava vários tipos de deuses. Cada nação, cada cidade tinha o seu Deus, né? Eles começaram a clamar os deuses deles, né? Para ver se os deuses deles ajudavam eles, né? Naquela tempestade, se aquela tempestade parasse, para eles não morrer, para o navio não afundar. E nada, cada um clamava um Deus e nada. Aí o capitão do navio desceu, né? Lá no porão. Quando chega lá no porão, tá um homem lá roncando, diz eu, né? Dito eu, roncando lá, dormindo profundamente, sem se preocupar com nada. Aí o homem pegou, balançou ele e falou assim: ei, ô seu dorminhoco, aqui fala dormente, mas na nossa linguagem é dorminhoco. Ô seu dorminhoco, acorda aí, você não tá vendo não? O navio tá para afundar, tempestade, tá terrível e você tá aí dormindo numa boa. Que negócio é esse? Acorda aí, clama ao seu Deus aí, quem sabe ele não escuta, né? A sua oração aí, nosso pedido, né? Nossas orações aqui, o mar se acalme e a gente não morra, né? Aí Jonas levantou, olhou, aí ele olhou e falou assim: ó, gente, a culpa dessa tempestade é toda minha. Eu sou servo do Deus Altíssimo, que criou o céu, a terra e o mar, né? Então, ele mandou ir para uma cidade pregar a palavra dele, eu não fui. Resolvi vir com vocês nesse navio para outro lugar. É onde aconteceu essa tempestade. Então, a culpa é minha. Aí aqueles homens ficaram com medo, né? Aí eles falaram: mas e agora? O que nós vamos fazer? Vamos morrer tudo porque você fez isso com a gente, né? Aí ele falou assim: ó, só tem uma solução. Vocês me jogam no mar que a tempestade para. Porque é culpa minha isso, né? Eu tô sendo rebelde. Eu não fiz o mandato do meu Deus. Aí aqueles homens, né, oraram a Deus, né? Pediu perdão para Deus, né? Que tinha que jogar Jonas no mar.
Aí jogaram Jonas no mar, né? E parou a tempestade. A tempestade no mesmo momento parou. Aí Deus preparou um peixe bem grande para engolir Jonas. A Bíblia não fala que é baleia, fala que é um peixe muito grande. Nosso modo de ser, nosso modo de conhecimento, a gente sabe que a baleia é o peixe maior que tem no mar. Mas pode existir naquela época outros peixes maiores, talvez. Mas no nosso ver, a gente imagina que seja a baleia, porque ela é um peixe muito grande, né? Então, aquele peixe engoliu Jonas e ele ficou 3 dias dentro da barriga do peixe, né? Ele foi engolido inteiro. Então ele estava vivo dentro da barriga do peixe. Ficou 3 dias lá orando, pedindo misericórdia para Deus. Depois você lê o livro inteiro, você vai entender. Ele fica lá chorando, pedindo, orando, pedindo misericórdia para Deus. A Bíblia fala que as algas ficavam na cabeça dele, né? As algas são plantas do mar, né? Na cabeça dele. E ele ali pedindo misericórdia para Deus, né? Aí Deus teve misericórdia dele e falou pro peixe cuspir ele na praia. Aí o peixe cuspiu ele na praia. Sabe qual praia que o peixe cuspiu ele? Na praia de Nínive, o lugar que ele tinha que ir. Aí Deus falou, agora você vai e prega. Aí ele teve que ir e pregar para aquele povo que a cidade ali ia ser destruída, né? E ele começou a pregar. Aí ele começou a falar, andar no meio da rua, né? No meio da rua, nos becos da cidade, para lá e para cá, e pregando e falando que Deus ia destruir eles porque o pecado deles, Deus não suportava mais. Falou. Aí ele pegou, subiu lá em cima do monte, ficou lá esperando a cidade ser destruída, né, por Deus. Ele queria que Deus destruísse a cidade. Mas acontece que a pregação dele teve fruto, viu? O povo da cidade ouviu a pregação dele, foram contar para o rei da cidade. Aí o rei da cidade falou assim, não, é sério, né? O rei colocou toda a cidade para jejuar e orar, mas nem as crianças de peito podiam mamar. Tiraram até os animais do pasto para não comer grama, todo mundo de jejum, até os animais, né? Para ninguém morrer. Eles temeram a palavra do Senhor, eles se arrependeram. Aí Jonas ficou com raiva, ele não queria, ele queria que o povo fosse destruído, ele queria que Deus destruísse o povo. Aí Deus falou assim para ele, Jonas, né? Não é assim, né? Ele não parou para pensar que aquilo era gente, eram pessoas, eram seres humanos que mereciam uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance, por mais pecador que seja, não é verdade? Aí Deus fez nascer uma boboeira, né? Um pé de abóbora que cresceu, né? Até a cabeça de Jonas. Aí fez uma sombra, né? O sol estava muito quente, aí ele deitou debaixo daquele pé né, da boboeira e ficou lá. Aí depois, na mesma noite, veio um bicho e matou aquela planta. Aí ele acordou, o sol na cabeça dele esquentando, ele ficou com raiva porque a planta morreu. Aí Deus falou assim, você teve misericórdia, dó de uma planta que nasceu no mesmo dia, na mesma noite e morreu? Como é que eu não vou ter dó de milhares e milhares de vidas que não sabe definir a mão direita da esquerda, né? Aí Jonas entendeu que o ser humano, ele vale mais, né? Não importa os pecados que ele cometeu, são um ser humano e precisa de uma segunda chance. Então eu quero falar para você aí, você precisa de uma segunda chance? Se arrependa, arrependa daquilo que você fez, que você sabe que não agradou a Deus e que está te fazendo mal, né? Não sei sua religião, também não, eu não prego religião aqui, eu prego Jesus Cristo, que Ele é o Salvador. Não importa a sua religião, o importante que eu quero dizer para você, se você cometeu algum ato que você sente um pecador, que isso está te fazendo mal, está corroendo a sua alma, o seu sentimento, coloque-se na mão de Deus, se arrependa. Deus vai limpar a sua alma, vai perdoar o seu pecado e vai te dar uma segunda chance. Como ele deu para aquele povo de Nínive, você está entendendo? Então, Jonas, ele não queria que aquele povo tivesse uma segunda chance. É sempre assim, às vezes o homem não quer, o homem não vai te perdoar. Às vezes vão falar assim, você errou, nunca vai ter perdão, nunca vou te perdoar, né? Você vai ter que ficar condenado pro resto da vida com esse seu erro. Mas
O homem não pode te perdoar, mas Deus sim. Deus pode perdoar o teu pecado, dar uma segunda chance para você. Então se conserte. Você às vezes fala, não tem mais jeito para mim. É mentira, tem jeito sim. Né? Se você errou no passado, esquece o passado. Faça tudo diferente de hoje em diante. Se conserte com Deus, se conserte com a sua própria consciência, se conserte com o seu próprio eu, se conserte. Né? Muda de vida, deixa o erro para trás, se arrependa daquele erro e muda de vida, levanta a cabeça, para de murmurar, de reclamar da vida, né, de ficar se sentindo acusado. Ai, mas eu fiz, fulano não me perdoa. Se o fulano não te perdoar, Deus te perdoa. Deus está, o mesmo Deus de Jonas é o mesmo Deus de hoje. Ele te perdoa, né? Então levanta a tua cabeça, receba o perdão de Jesus Cristo, tá bom? Não importa quantos pecados você cometeu no passado, Deus ele purifica, ele joga no mar do esquecimento e vai te dar uma nova chance, uma nova vida, assim como ele deu para aquele povo de Nínive. Deus não destruiu a cidade porque o povo se arrependeu. Glória a Deus por isso, do rei até a criança de peito. Todos tiveram que jejuar, eles choraram, clamaram a Deus, jejuaram, pediram perdão e Deus viu o clamor deles. Se humilha, mas não diante do homem, diante de Deus. Dobra o teu joelho, peça perdão para Deus e se perdoe também, que às vezes você não se perdoa a si mesmo. Se perdoe também. Deus ele está pronto para te perdoar, né? O profeta não queria que o povo, né, fosse salvo. Ele não queria que o povo, porque ele não gostava daquele povo. Ele não queria que aquele povo tivesse uma segunda chance. Quer dizer, aquele profeta estava errado, né? Foi desobediente, porque Deus mandou ele para a cidade pregar para o povo, ele foi para outro canto. Às vezes é assim que acontece, né? Às vezes a bênção é para você, mas tem um outro que fica tentando impedir sua bênção, entendeu? Não quer que você receba a bênção, não. É egoísta, não é verdade? Mas Deus, ele trabalha de forma misteriosa ao teu favor. E ele vai preparar o melhor para você. Então não se preocupe, não temas, né? Esquece o passado. A palavra de Deus fala em Isaías, né? Eis que faço tudo novo, faço coisas novas. Isaías 43:3, né? Eis que faço tudo novo, coisas novas. Eis que sairá a luz. Então, Deus vai fazer coisa nova na tua vida. Esqueça o passado. Deus fará coisa nova. Se arrependa tão somente e coloque o teu coração nas mãos do Senhor, que Ele vai fazer tudo novo na sua vida. Não quero saber da tua religião, da sua crença. Eu sei que eu sou uma pessoa como Jonas. Eu sou serva do Deus que criou o céu, a terra, o mar, né, o Criador de tudo. Não sei se você é budista ou espírita, ou se você é ateu. Não importa a sua religião. Se você adora outro tipo de deuses, não quero saber. Só estou aqui para te dizer que existe um Deus que criou o céu e a terra, que pode mudar a sua vida, que pode entrar com providência, né? Pode perdoar o seu pecado, pode perdoar, né? Aquilo que você cometeu, que você acha que não tem mais jeito, mas para Ele há jeito, para todas as coisas. Se arrependa, né? Se arrependa. Às vezes você não quer se humilhar porque você não acredita, mas às vezes você tem que, dentro de você, você tem que se auto-perdoar dentro de você, porque às vezes você não consegue se perdoar e você fica aí remoendo esse sofrimento dentro da sua alma como uma doença. Isso é pior do que um câncer. Vai roendo a sua alma, corroendo os seus sentimentos. Você entendeu? Por causa de um erro. Então, esquece esse erro, entendeu? Se arrependa dele. Primeiro você se arrependa dele e deixa para trás e caminhe, né? Conquiste coisas novas, mude, né, a sua maneira de viver e Deus vai te abençoar, tá bom? Nessa tarde eu deixo essa palavra no seu coração. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa te ouvir isso. Um beijo, boa tarde.